Já já, vascaíno, tem Vasco da Gama e Palmeiras em campo. E aqui, antes da bola rolar, eu venho trazer a você grandes novidades sobre o nosso Vasco da Gama, sobre o técnico Fernando Diniz, meu amigo torcedor. De fato, o Vasco se aproxima da contratação do treinador. E a expectativa é que neste jogo contra o Palmeiras marque a despedida de Felipe Maestro. E para a quarta, contra o Puerto Cabello na Venezuela, Fernando Diniz já esteja na beirada do campo. Eu, claro, vou trazer tudo isso aqui a vocês nesse vídeo, falar também sobre tudo que vai acontecer nessa partida entre Vasco da Gama e Palmeiras, novidades, a tabela de classificação do Campeonato Brasileiro, tudo isso você verá aqui nesse pré-jogo misturado com Fala Gigante, que chega aí bastante agitado na sua tarde de domingo. Entretanto, rapidinho aqui, antes de começar o vídeo, antes de deixar todos vocês muito bem informados sobre o nosso Cruz Maltino, como sempre faço aqui no canal, quero dar as boas-vindas a todos vocês que estão chegando aqui pela primeira vez. Para quem ainda não me conhece, muito prazer, vascaíno, eu sou o Lucas, você está no canal do Gigante Vasco e esse daqui é o canal do Torcedor Vascaíno. Eu tô aqui todos os dias, 3 vezes por dia, tenho o Acorda Vascão, que é o primeiro vídeo do dia e sai sempre pela parte da manhã às 7 horas em ponto. O Fala Gigante, que é o segundo vídeo saindo pela parte da tarde. E o Boa Noite Gigante, que é o nosso terceiro e último vídeo do dia, saindo pela parte da noite. Então, vambora fazer de um canal do Gigante Vasco cada vez maior. E para isso eu conto muito com você. Se inscreva, faltam pouquíssimas pessoas para chegarmos aos 180 mil inscritos. E eu conto com você para que isso possa acontecer. Show! Vambora então, né, meu amigo torcedor vascaíno, e eu quero começar aqui logo de uma vez esse vídeo, esse pré-jogo, falando sobre Fernando Diniz, pois Vasco e Fernando Diniz se aproximam de um acerto. Ontem, antes do embarque para Brasília, o próprio presidente Pedrinho, em uma entrevista, deixou muito bem claro, hoje a situação é sim de um desfecho. Vasco e Fernando Diniz se aproximam do acordo, se aproximam da assinatura do contrato. A primeira reunião e o primeiro encontro entre as partes aconteceu nesta última quarta-feira, e eu venho aqui nesse vídeo para trazer todos os detalhes desse encontro entre o Vasco e o técnico campeão da Libertadores de 23, que é o sonho de consumo do atual diretoria. O encontro aconteceu na cidade carioca entre o presidente Pedrinho, o empresário Juliano Bertolucci, o hoje grande influente do futebol do Vasco da Gama, Alain Belaciano, e o próprio presidente Pedrinho. A reunião aconteceu de forma presencial, onde o Vasco mostrou para Fernando Diniz os pontos que fazem com que ele seja o técnico desejado, e o Diniz apresentou ao Vasco da Gama os pontos que fazem com que ele queira fechar com o Cruz Maltino. O grande entrave da situação durante a conversa, que de acordo com informações foi muito boa, foi muito positiva, se tratou da questão salarial. Fernando Diniz, meu amigo torcedor vascaíno, é o campeão da Libertadores de 2023. O fato de você conquistar um título tão grande, o maior do continente, te valoriza financeiramente no mercado. A gente vê um Dorival Júnior que após o título da Libertadores de 2022 se valorizou e passou a receber um salário acima de R$1 milhão. A gente viu em 2024 o técnico campeão da Libertadores com o Botafogo, Arthur Jorge, se valorizando também. E com o Fernando Diniz, meu amigo vascaíno, não poderia ser diferente. O título que ele conquistou com o Fluminense da Libertadores valorizou financeiramente ele no mercado. E qual é a situação? Hoje, o Fernando Diniz recebe um salário acima de R$1 milhão. Era o salário que, por exemplo, ele recebia no Cruzeiro, acima da casa de R$1 milhão. E ele, nessa conversa que aconteceu na última quarta-feira, deixou isso muito bem claro à atual diretoria, que o seu salário é alto e a pedida ao Vasco da Gama foi, diante disso, uma pedida também alta. E o que o Vasco fez diante dessa situação, né, foi tentar abaixar a pedida de Fernando Diniz. Mas a informação é que, diante disso, o Fernando Diniz entendeu que não era viável. Por quê? Porque o medo do Diniz aceitando abaixar o salário no Vasco da Gama é, no caso, desvalorizá-lo no mercado. Pegar tudo que ele construiu com o título da Libertadores de 2023 e jogar água abaixo e automaticamente desvalorizá-lo. Então, o entendimento internamente é que o Vasco vá atender a pedida salarial do Fernando Diniz e ele deva ser um dos últimos técnicos do Vasco da Gama que mais receberá.
Bel deve ter um salário aí muito alto no nosso Cruz Maltino. Outro fator bem importante também com relação ao Fernando Diniz é a multa rescisória, algo muito conversado nessa última quarta-feira. Em nenhum momento Fernando Diniz pediu garantias, mas entende que ele quer ser blindado durante o trabalho, principalmente nos primeiros jogos, principalmente no início. E ele precisa de um tempo. Ele pediu à diretoria do Vasco da Gama tempo para estudar o elenco e atender às expectativas que o torcedor vascaíno tem para a temporada de 2025. Então, o primeiro ponto, a questão salarial. O segundo ponto, a questão de entendimento do projeto, a questão de multa rescisória. E o terceiro ponto, a questão de reforços. Logo nessa conversa, Fernando Diniz identificou que o Vasco precisa de 4 contratações de acordo com informações. 2 meio-campos. O treinador entende que existe um problema de intensidade hoje no meio-campo do Vasco, um problema de saída de bola, algo que o Fernando Diniz gosta de trabalhar, é um time que tem uma saída de bola de qualidade, então ele entende que é necessário nessa próxima janela de transferências atacar esse setor de meio-campo, e ele precisa também de 2 atacantes de lado, 2 jogadores rápidos, que dê mais profundidade ao seu jogo, algo que nitidamente hoje o Vasco não tem. Nuno Moreira não é um atacante de profundidade, Benjamin Garré não é um atacante de profundidade, o Adson não é um atacante de profundidade. Então o Diniz entende que nessa próxima janela de transferências é necessário atacar isso. 2 jogadores de lado e 2 jogadores para o setor de meio campo. Entretanto, mesmo diante de toda essa situação, Fernando Diniz entende que o Vasco é um elenco qualificado sim. Jogadores como, por exemplo, o Juan Esforça, é um atleta que Fernando Diniz entende que pode ganhar mais minutagem, né? Pode ganhar mais oportunidade nessa passagem de Diniz pelo Cruz Maltino. O próprio Lucas Freitas, zagueiro que atua pelo lado esquerdo, é um zagueiro também que o Diniz vê com grande potencial e acredita que deve ser sim muito utilizado durante essa passagem de Diniz no Vasco. Então a situação, meu amigo vascaíno, é essa. A reunião aconteceu na quarta, foram baseados esses 3 grandes pilares à reunião. A questão de reforços, a questão da multa rescisória e a questão da pedida salarial do treinador. E para finalizar, 2 grandes preocupações cercam também Fernando Diniz. A parte física do Vasco da Gama, onde ele identifica que precisa melhorar com urgência, a parte física do Vasco é muito ruim, e a questão física, sim, ela cai em cima das condições do CT Moacir Barbosa, que não são boas para se trabalhar hoje no futebol brasileiro. O futebol brasileiro mudou, evoluiu. Os outros CTs são muito mais evoluídos do que o Vasco. Então a gente muitas vezes questiona o Daniel Félix por um trabalho ruim como preparador físico, mas é a pergunta: quais serão as condições de trabalhos que o Vasco dá para o Daniel Félix realizar um bom trabalho dentro do Vasco da Gama? Então essa questão física é algo que o Fernando Diniz pontuou e a diretoria, diante disso, prometeu que em 60 dias vai surpreender muito com melhorias no CT Moacir Barbosa. Além disso, também durante a conversa, o presidente Pedrinho confirmou que vai buscar reforços na janela do meio do ano, confirmando ao treinador que os pedidos que ele fez, jogadores para os meios, 2 meias para o meio e jogadores de beirada, devem chegar na janela do meio da temporada. Então, houve um primeiro papo, uma conversa que agradou, e a expectativa é que até a quarta-feira, contra o Puerto Cabello, Fernando Diniz já esteja na beirada de campo pela Copa Conmebol Sul-Americana. Tende-se a, até amanhã, Vasco e Fernando Diniz baterem esse martelo e o treinador ser o mais novo comandante do nosso Cruz Maltino. Você gosta do nome do Fernando Diniz? Coloque aí a sua opinião nos comentários. Até porque se teremos ou não, se o Vasco terá ou não Fernando Diniz na quarta, não se tem como ter uma certeza. Mas a certeza é: se Fernando Diniz estiver na quarta, meu amigo, Felipe não estará. Então hoje tende a ser o último jogo no comando do Maestro. Meu amigo torcedor vascaíno, então, como vocês viram aí, né? Fernando Diniz muito próximo do Vasco da Gama e, é claro, eu conto com você, deixa a sua opinião nos comentários, mas vamos embora para o segundo bloco do vídeo e falar sobre esse Vasco Palmeiras que vai acontecer já já dentro do estádio Mané Garrincha. O Vasco que hoje é o 12º colocado no Campeonato Brasileiro, o Vasco que não vence há bastante tempo, a última vitória nosso Cruz Maltino pelo Brasileirão foi lá no dia 12 de abril contra o Sport em São Januário, ou seja, quase um mês sem vencer no Brasileirão, e a última vitória do Vasco até mesmo na temporada foi também no último dia 12 de abril. O Vasco hoje tem 7 pontos conquistados, está na 12ª colocação, como está aparecendo aí na imagem a vocês. O Vasco está exatamente nesse momento 1 ponto apenas à frente do Z4 e está a 6 pontos de distância
do G4. Ou seja, o Vasco hoje é uma equipe que está mais perto da zona do rebaixamento do que da zona de classificação para a Copa Conmebol Libertadores. Uma vitória, entretanto, hoje do Vasco faz com que o Cruz Maltino pegue um elevador e suba lá para a parte de cima da tabela. O Vasco vencer essa partida hoje contra a equipe do Palmeiras, ele sai da 12ª colocação e poderá chegar, meu amigo torcedor vascaíno, à 8ª colocação do Campeonato Brasileiro. Não é uma posição confortável, mas pelo menos o Vasco sai um pouquinho daquela zona de confusão da parte de baixo, dá uma tranquilizada, principalmente para o Fernando Diniz iniciar o seu trabalho como comandante do nosso Cruz Maltino. Para essa partida de hoje, o último jogo provavelmente do técnico Felipe Paestre, o Vasco vai com muito provavelmente a mesma escalação que enfrentou o Operário de Ponta Grossa na última quinta-feira, né, meu amigo torcedor vascaíno. O Vasco deve ir a campo sem muito tempo de treino com o Felipe, com uma equipe bem parecida com o que o Fábio Carilli utilizava como estrutura, né? No gol, o goleiro Léo Jardim, Lucas Freitas, João Vitor PH e Lucas Piton formando o quarteto defensivo, Jair Hugo Moura e Felipe Coutinho na trinca de meia e Nuno Moreira, Verrete e Ryan na trinca ofensiva. Há a possibilidade do Matheus Carvalho entrar no lugar do Jair ou o próprio Tietê e também do Adson ganhar uma oportunidade ali no lugar do Ryan no setor ofensivo pelo lado direito do campo. É um Vasco que não deve ir com muitas mudanças, volto a repetir, por conta do pouco tempo de treino. O Vasco que vive um clima de muita pressão, principalmente diante do que aconteceu ontem, que piorou ainda mais o clima dentro do CT Moacir Barbosa, dentro do Vasco da Gama. Os bastidores estão borbulhando. Tivemos aí, né, infelizmente, segurança Betinho sendo suspenso das suas atividades por conta da agressão a um torcedor do Vasco. E hoje ainda temos o técnico Felipe na beirada do campo, muito provavelmente pela última vez. Felipe que está também bastante pressionado. A situação hoje é bem complexa, é bem complicada e o Vasco vai precisar deixar tudo isso de lado para entrar em campo e tentar vencer o Palmeiras pelo Campeonato Brasileiro. O Vasco que não vence o Palmeiras há muito tempo, tá, meu amigo torcedor vascaíno? Eu nem lembro a última vez que o Vasco venceu o Palmeiras. Eu quero até procurar aqui, sinceramente, só para fechar, né, essas informações sobre a partida, quero procurar a última vez, a última vitória do Vasco da Gama contra a equipe do Palmeiras. Vamos dar uma olhada e vamos nos assustar aqui com toda a certeza. Ó, a última vitória do Vasco contra o Palmeiras foi no Campeonato Brasileiro de 2015, ou seja, o Vasco está há 10 anos sem vencer o Palmeiras, meu amigo vascaíno. Uma loucura, tá? Um grande absurdo que está acontecendo é, infelizmente, né, mais uma evidência de como o Vasco se apequenou nesses últimos anos. Então hoje é entrar em campo e vencer para dar uma suavizada no clima, é vencer para ajudar a chegada do técnico Fernando Diniz para que ele chegue também num clima mais propenso para iniciar um trabalho e é vencer para sair dessa zona da confusão no Campeonato Brasileiro. Porque o Vasco entrando ali na zona, para sair, todos nós que torcemos pelo Vasco já sabemos muito bem como é. Mas eu, Lucas, fico por aqui. Esse foi o nosso pré-jogo, informações sobre Fernando Diniz, informações sobre esse Vasco Palmeiras. Eu conto muito aí com o seu like, o seu joinha, o seu gostei, para ajudar na divulgação aqui desse vídeo. Vamos que vamos! Curta, compartilhe, se inscreva e, como eu sempre falo aqui, saudações vascaínas!